Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. E então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. E eu te dei a minha serva para a possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. E tendo achado o anjo do Senhor junto a fonte da água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. O ventilador não deixa minha Bíblia aberta. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. E então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? E por isso aquele poço se chama Berlai Roi, está entre Cádiz e Berede. Agora eu gostaria que você fosse em Gênesis, capítulo de número 21. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, e quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. E tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamantaria um filho? Pois na tua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da sua serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tomou pão e um odre de água e colocou às costas de Agar. E deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. E tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo.
E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aqui. Amém? Bom, amados, eu sei que poderíamos descartar, né, alguns versículos e só ler alguns que fosse de importância para que eu frisasse aqui na pregação, né? Mas eu sei que ler no Antigo Testamento em casa é muito difícil. Aliás, eu sei que ler a Bíblia é difícil. Eu acredito que poucas pessoas consigam realmente ler, né, a palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que fazem assim, deixa eu ver o que Deus vai falar. É assim, né? Na hora do desespero, na hora da angústia, as pessoas correm para a Bíblia, vamos ver o que Deus vai falar. Levanta de madrugada, né, para ver o que Deus vai falar. Mas Deus fala de Gênesis a Apocalipse com o seu povo, né, com aqueles que Ele ama, com aqueles que Ele chamou para andar nos seus caminhos. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus não tem sido tão importante mais como foi há um tempo atrás. Eu venho de um tempo de tradicionalismo e quando nós entramos no avivamento, nós tínhamos uma sede tão grande de ouvir pregações, porque nós começamos a conhecer pregações ungidas, coisa que nós não tínhamos antes. Nós tínhamos pregação de conhecimento da palavra, de orientação da palavra, mas a palavra não tinha revelação. Ela vinha, ela era pregada em todo dogma, todo ritual cristão, todo respeito, toda reverência. Eu venho de uma igreja que nem mosquito voa. Quando um ora, silêncio absoluto, né, de muita reverência, muito temor, muito respeito. Eu conhecia muito bem a palavra desde criança, mas eu não tinha tido experiências profundas com uma palavra em que o Espírito Santo revelava. Então teve um tempo que a gente corria atrás de palavra. A gente ia de igreja em igreja, cidade em cidade, falava que tinha congresso em tal cidade, olha nós lá. Falava que tinha um pastor avivado em tal lugar, olha nós lá. Né? O Zé Carlos lembra disso. E a gente viajava, ia para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo, ia para tudo quanto é cidadezinha, porque a gente queria ouvir uma palavra que tivesse revelação, que trouxesse para o nosso coração aquilo que Deus realmente pensa sobre nós, o que vai fazer para a nossa vida. Depois do avivamento, tivemos muitos momentos de igreja se abarrotar, de encher de pessoas, né? De ter grandes ministérios. E hoje nós já estamos em outro tempo. Já estamos num tempo em que as coisas do mundo estão tomando o lugar das coisas de Deus. Quanto mais as pessoas saem para as coisas do mundo, menos as pessoas querem ouvir a Deus. Menos as pessoas querem compromisso com Deus. E a Bíblia diz que poucos vão ficar. A Bíblia chama de remanescentes, né? São poucos os que vão suportar as coisas dos últimos dias, as dificuldades dos últimos tempos. É claro, a Bíblia fala sobre abandono da fé, apostasia. Se você olhar para a igreja hoje, uma igreja que já teve que colocar cadeiras até para fora, nós já podemos ver que nós estamos passando pelo tempo do abandono da fé. E o abandono da fé não é para quem está no mundo, é para quem está na igreja. Como que se abandona a fé? Aos poucos, faltando, deixando de ir, deixando de ouvir, deixando de ser alimentado, deixando de ser sustentado, né? Buscando glória de homens. É isso que faz as pessoas abandonar a fé. E isso é extremamente preocupante, porque chega um tempo, irmãos, que as coisas do mundo não são suficientes para nos manter na vida. Chega um tempo que as festas já não são suficientes, as bebidas não são suficientes, os amigos não são suficientes, o sexo não é suficiente, e você precisa de algo maior e mais forte para te manter vivo. E é nesse momento que eu creio que as pessoas vão voltar a querer ouvir a voz de Deus. Eu creio que esse é o momento que vai haver um grande derramar do Espírito de Deus. Quando as pessoas olharem e dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Eu fui deixando outras coisas entrar na minha vida, eu fui me esquecendo, fui deixando de ouvir a voz de Deus, e agora eu estou vivendo um momento difícil, de medo, de insegurança, de incerteza. E onde está esse Deus? Porque a Bíblia diz o seguinte, se me buscares, será encontrado de mim, mas se me deixares, eu também te deixarei. Então, o mistério está nisso.
em permanecer firme, permanecer forte, independente das seduções do mundo, das coisas agradáveis do mundo. Eu estava lá em casa hoje, o Espírito Santo falando comigo, o Espírito Santo ministrando como as pessoas estão seduzidas pelas coisas do mundo, agradadas pelas coisas do mundo e tão pouco agradada pelas maravilhas de Deus. Eu vou embora aqui domingo de manhã, que eu chego em casa, sinceramente, se eu pudesse, eu não faria comida. Ninguém comeria na minha casa, porque eu vou embora tão satisfeita, tão saciada com a presença de Deus e a palavra de Deus, que eu acho que é desnecessário comer, né? É isso que a palavra de Deus faz. Ela nos preenche, ela nos enche, ela nos satisfaz, ela nos traz uma mensagem diferenciada das coisas que o mundo dá. O mundo faz uma festa, você fica alegre, você bebe, você contenta, mas no outro dia você precisa ter força para continuar. E isso, amigo, não te dá, o mundo não te dá, mas Jesus Cristo te dá, porque Ele dá uma paz que excede o entendimento das coisas deste mundo. Entendeu? Então, estar aqui hoje não é vir ouvir só mais uma pregação, é ter a certeza que tem alguém que Deus quer falar. Eu estava lá em casa orando hoje à tarde e o Espírito Santo começou a me mostrar umas pessoas. Eu falei assim: para, Deus, para, porque senão vão pensar que eu estou pregando para o fulano e para o ciclano. E não é isso que eu quero vir aqui hoje, através desse texto que eu li, desses dois textos, usá-los, aplicá-lo, para você entender hoje o amor que Deus tem por você, a preocupação que Deus tem com você, como que Deus sabe do teu coração, como que Deus sabe das suas necessidades e como Deus vê você e o que Ele tem preparado para a sua vida. Nós já temos passado aqui, de uns 2 anos para cá, na Terra, muitas dificuldades. Quando eu orei aqui hoje pelos enfermos, eu orei pelas famílias também, porque eu converso com pessoas praticamente 24 horas do meu dia, e o que eu mais tenho visto são famílias com problemas. Como eu disse, eu tenho visto pessoas tendo problemas com os filhos mais velhos, com filhos que nunca deram trabalho e que estão dando trabalho hoje, famílias que estão passando vários tipos de problema. Isso é um reflexo do momento que nós estamos vivendo. Um reflexo de toda uma constituição social, né, de uma constituição econômica, da constituição moral que nós estamos envolvidos e reflete nas nossas vidas. E nós só podemos ser fortalecidos através de uma palavra que nos vai dar a garantia de que Deus pode melhorar as coisas na nossa vida. Amém? Quantos aqui gostariam de ver Deus melhorar as coisas na sua vida? Deixa eu ver. Amém? Aleluia. Você quer pôr música? É isso que você está me olhando? Pode pôr. Não conseguiu? É tranquilo. Eu trouxe esses 2 textos hoje. Eu sei que muitas pessoas conhecem esse texto, mas algumas não conhecem. Eu vou falar rapidamente, porque senão não dá tempo nem da gente trazer a revelação. Esse texto fala sobre um homem chamado Abrão, primeiramente, que foi um homem que Deus chamou para começar através dele a formação do seu povo. E esse homem chamado Abrão era casado com uma mulher chamada Sara, e essa mulher, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E o interessante foi que Deus trouxe uma promessa na vida de Abrão, e que ele teria muitos filhos, que dele, né, uma grande nação viria a existir. Nós todos que estamos aqui hoje, somos frutos dessa promessa que Deus trouxe para Abrão, de que ele, através da vida dele, começaria e se formaria um grande povo. E Abraão não podia ter filho com Sara, ela era estéril. E essa promessa, ela ficou meio que como fica para nós quando você vem num culto de domingo à noite e você escuta uma voz tão forte que troveja dentro do seu coração, que faz você tremer no seu lugar, que faz as lágrimas cair nos seus olhos, né? E você vai embora para casa naquela expectativa que aquela semana, aquilo tudo que você ouviu de Deus vai acontecer na sua vida, mas não acontece. Então fica como que uma promessa meio que está demorando para cumprir, ou será que vai cumprir? Né? Será que Deus vai realmente fazer o que Ele falou? Isso chama dúvida. E a dúvida, ela provém da esterilidade realmente das coisas, de você não ver as coisas serem geradas. Quando Deus prometeu para Abrão e para Sara, eles tiveram um impacto porque eles sabiam que Sara era estéril. Eles já tinham uma idade muito avançada, mais de 90 anos. Embora os anos fossem contados por um ciclo diferente do nosso, mas eles já eram velhos, eles tinham uma idade muito avançada. Então, muitas vezes as promessas, quando elas chegam na nossa vida,
de acordo com a realidade com que a gente vive. Você está prestando atenção? Porque se você prestar atenção, hoje Deus falou assim comigo lá em casa, né? Ontem à noite eu fiz um comentário sobre a pregação de domingo e eu falei, nossa Deus, foi tão forte aquela palavra, né? E Deus me disse então, era para fulano, ciclano e beltrano. Aí hoje eu disse, Deus, essa palavra aí é para quem? Aí foi quando Deus começou a me mostrar algumas pessoas e eu falei, não, para, chega, não perguntei não, pode parar. Deixa, porque senão vão falar que eu vou pregar sabendo do caso das pessoas, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que nós, seres humanos, vivemos uma realidade terrena. Uma realidade que mostra para nós dias, meses, anos, semana, minutos, horas, segundos. Uma realidade que mostra aquilo que o mundo nos faz viver, né? Você olha para a sua vida, para a sua família, e você vê com seus olhos o que você pode viver. Talvez você esteja aqui hoje numa situação de promessa de Deus, uma expectativa de uma promessa de Deus, e você não viu ainda acontecer. E Sarai e Abraão, eles estavam nessa condição de esperar a promessa. E eles cometeram um erro muito grande, que foi hoje que Deus falou comigo, e eu me lembrei que quarta-feira Deus já trouxe uma revelação a respeito disso aqui. Como eles acharam que as coisas não daria certo, porque havia o problema da esterilidade, eles resolveram então dar um jeito das coisas acontecerem. Isso significa você colocar a mão no lugar onde a mão de Deus já está. Muitas vezes eu quero fazer as coisas pela minha própria propriedade, pela minha própria domínio, pela minha própria vontade, por aquilo que na minha realidade eu estou vendo que não está sendo da forma que Deus me prometeu. E eu gostaria de fazer de uma forma diferente, então eu fico pensando, às vezes deito na cama, né? Fico imaginando, fico criando, fazendo. Meu marido fala que isso é fazer contas, né? Fazendo contas. Eu fico pensando. E eu acho que Sarai, ela era igualzinha a eu e você. Ela estava numa condição adversa, numa condição que ela não via a realização da promessa de Deus. Estava demorando demais para cumprir. E se eu conseguir pregar tudo que Deus falou aqui comigo hoje, meu irmão, se você sair daqui hoje com essa revelação no seu coração, não deixe o diabo roubar, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas muito grandes para fazer na sua vida, tá certo? Eu tenho certeza que o que Deus já prometeu para você de antemão, desde o ventre da sua mãe, vai se cumprir de uma forma surpreendente e grandiosa, e você vai ficar maravilhado com o que Deus tem para fazer. Então Sarai estava ali na realidade da esterilidade, o tempo passou e não se cumpria, e ela chamou seu marido Abrão, ainda Abrão, e ela disse, olha, eu não gero filhos, não adianta, eu não posso ter filhos, não está cumprindo, mas Deus falou, né? O Deus que você ouviu a voz dele, o Deus que te chamou. Deixa eu te perguntar, quantos aqui ouviram a voz de Deus e foram chamados por ele? Deixa eu ver, oh aleluia. Eu já ouvi a voz de Deus, a voz mesmo. Eu achei que eu estava sendo... Nem sei explicar, porque é tão forte a voz de Deus que minha cabeça ficou horas chacoalhando para me voltar. Mas a voz de Deus que você ouviu foi aquela que foi até o seu coração e te chamou, te tirou das trevas e trouxe você para a maravilhosa luz. Essa que é a voz de Deus. E Sara disse, olha, Abraão, você ouviu a voz de Deus, mas não está cumprindo, então vamos fazer do nosso jeito? Vamos fazer alguma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que a gente quer dar um jeito ou um jeitinho na promessa de Deus, a gente atrapalha a promessa de se cumprir. É como se a gente se desviasse para um outro caminho que não é o caminho que Deus preparou para a nossa vida. E ela disse, vou dizer o seguinte, olha, eu tenho uma serva aqui, e o nome dela é Agar, e ela pode gerar filhos. Eu vou te dar essa serva, e você, então, coabita com ela, e ela gerará um filho para nós, e nós vamos fazer cumprir a promessa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele é aquele que fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Deus é aquele que começou uma obra e é fiel para completá-la. Eu aplaudi a Jesus se eu fosse você. Deus não deixa a obra inacabada. Deus não faz as coisas pela metade. Tudo que Deus liberou sobre a sua vida vai cumprir. Cada vírgula, cada acento, cada sílaba, cada palavra vai se cumprir na sua vida. Amém? Quem se engana somos nós. Nós, na nossa realidade, nós, na nossa forma de achar que podemos fazer as coisas acontecer e dar uma ajuda para Deus. Então, aconteceu que Abraão acabou concebendo um filho com a escrava de Sarai, Agar,
E isso trouxe incômodo, isso trouxe desvantagem, isso trouxe situações desagradáveis. E eu, como prego por revelação, eu já queria dar um salto bem grande na outra revelação, mas o Espírito Santo me faz ir no caminho que Ele quer conduzir. Então o Espírito Santo está mandando dizer aqui para você, ficar bem atento nas decisões que você vai tomar, nas atitudes que você vai tomar, para que você não gere situações desagradáveis na sua vida. Que você não gere situações em que você venha trazer coisas para você que você não precisaria estar vivendo. Porque às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que a gente não precisava passar. Passa porque a gente é que faz as coisas erradas. Deus não muda. Deus não muda na promessa, Deus não muda no sonho, tá certo? Aliás, hoje quando eu estava lá em casa, o Espírito Santo mandou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer já, antes de pregar. Não desista do sonho de Deus na sua vida. Amém? Quantos sabem qual é o sonho de Deus na sua vida? Você sabe? Quantos sabem qual é o sonho de Deus? Você não sabe? Deus tem um sonho para você. E o sonho de Deus se encaixa, se enquadra no melhor do que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Não desista do sonho de Deus. Não desista de sonhar o que Deus tem sonhado para você e para a sua família. O diabo, ele trabalha de uma tal forma que ele vai nos deixando desgostosos, entristecidos, né? Machucados, magoados, porque assim a gente desiste de sonhar. E quando você para de sonhar, você também para de gerar, porque você para de esperar. Você se acomoda na situação e você se aborrece, se amargura, rancoriza o seu coração, guarda sentimentos e ressentimentos e você para de gerar pela fé, pela esperança de que você pode viver algo melhor na sua vida. Entendeu? Então, Sarai acabou armando uma situação que trouxe desconforto. E hoje o Espírito Santo falava comigo que tem muita gente vivendo desconfortos, porque tentaram colocar a mão aonde a mão de Deus já estava. Aconteceu que, nesse interim de Agar conceber um filho, é claro, irmãos, preste muita atenção, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos dentro de nós temos emoções dentro de nós. Por mais que você seja uma pessoa muito boa, de muito bom caráter, o teu coração pode te trair, porque enganoso é o coração do homem. O homem se engana muitas vezes. E quando Sarai olhou para Agar e viu que ela estava grávida e ela não, e ela que tinha armado aquilo, ela permitiu que o coração dela fosse tomado por um sentimento maligno até, que não é bom para homens de Deus ter, para mulheres de Deus ter, que ela foi tomada por um sentimento de inveja. Ela ficou invejada de Agar, ela ficou assim incomodada, porque afinal de contas era o lugar dela, ela que tinha que estar naquele lugar, era para ela aquele sonho, aquela promessa era para ela e ela tinha mexido na situação de uma forma que ela não estava vivendo aquela promessa, então o coração dela começou a ficar incomodado com aquilo. E ela chegou para Abrão, ainda Abrão, tá? Depois eu vou trazer a revelação completa, porque por enquanto eu só estou explicando. E ela falou para Abraão, não estou gostando desse negócio que está me incomodando, eu estou chateada, estou magoada, está muito chato essa situação aqui, essa mulher me incomoda aqui, essa situação não está boa. Abraão falou assim, olha, quem armou essa situação foi você, então resolve você. Homem inteligente, né? Quem fez foi você, resolve você, né? Faça conforme você achar que deve ser. Ele foi um covarde, desculpa. Ele foi um covarde 2 vezes. Porque ele permitiu que a promessa fosse desviada, porque ele permitiu que a mulher enganasse ele para colocar a mão onde ele não deveria colocar, e ele foi um covarde em deixar a mulher, sabendo que a mulher estava com o coração incomodado por coisas que não eram de Deus, ele deveria ter agido e falado para ela, olha, mulher, esse sentimento que está dentro de você não é bom, isso não é coisa boa, é melhor tirar isso dentro de você, que isso não é de Deus não. Mas ele foi conivente, ele disse, faz o que você quiser. E aconteceu que, eu tenho que contar a história, mas na verdade eu queria nem contar a história, eu já queria entrar direto. Ele deixou que Sarai fizesse o que deveria fazer, e o que ela fez? Ela começou a confrontar Agar, começou a perturbar Agar, começou a humilhar Agar, começou a criar condições
de chateações, de mágoas, de situações que incomodavam tanto Agar, que hoje o Espírito Santo falava isso comigo, que tem muita gente aqui dentro da igreja que está vivendo em lugares, em locais, que estão tão incomodados que a vontade que tem é de sumir, é de desaparecer, de não voltar nunca mais. Isso não é bom. Se nós estamos sentindo isso, é porque nós estamos sendo alvos, né? E fruto, talvez, de ataques malignos sobre as nossas vidas, de sentimentos ruins como a inveja, os ciúmes, a maldade, ou a falta de bom coração de pessoas que estão envolvidas conosco. E Sarai ficou ali e ela criou um ambiente muito chato, um ambiente muito ruim, um ambiente triste, um ambiente de afastamento, um ambiente de vontade de não ir mais lá, de não voltar mais lá, de não estar mais lá. Alguém já sentiu isso? Você dorme à noite pensando que você vai ter que levantar e ter que encarar aquele lugar de novo, passar para aquele lugar outra vez, ver aquelas pessoas, conviver naquele lugar, e a tua vontade de dizer assim, eu não vou voltar nunca mais lá. Eu não queria ter que estar lá naquele lugar, fazer aquele ofício, realizar tal tarefa. Minha vontade é de sumir, de ir embora. E hoje o Espírito de Deus, ministrando sobre a história de Sara e de Agar, ele vem trazer aqui para nós condições nossas, humanas. Pessoas como nós que nos chateamos, que nos magoamos, que nos entristecemos, que vivemos e convivemos com pessoas, que estamos em lugares que nós não gostaríamos de estar, que tem situações que estão nos afligindo, que estão nos machucando. E a aplicação aqui hoje são justamente para pessoas como nós que temos que enfrentar o dia a dia na nossa casa, na nossa família. Eu tenho conhecimento de pessoas que às vezes falam assim, ai pastora, eu sei que eu tenho que ir lá ver meu irmão, mas olha, estou fugindo de lá. Ai, pastor, eu sei que eu tenho que visitar meu pai, mas olha, eu estou evitando de ir lá. Ai, pastor, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, mas melhor seria que eu não fosse. Sabe por quê? Porque nós vivemos em situações que muitas vezes nós temos que enfrentar, que são situações que nos entristecem, que nos aborrecem, que nos magoam, que nos ferem, que nos tiram da estabilidade que nós deveríamos e gostaríamos de ter. E Agar estava ali, nessa situação, e chegou uma hora, meu amado, que ela não aguentou. Você já falou assim, eu não estou aguentando mais? Alguém aqui hoje, ou essa semana, falou, eu não estou aguentando mais? Talvez tenham muitas pessoas que estão dizendo, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Porque talvez a situação não seja uma situação semelhante à de Sara ou de Agar, porque longe de nós de achar que nós temos estéreis aqui, que deram mulheres aos seus maridos. Nós temos situações que se aplicam a essa situação. Nós temos condições familiares, emocionais, profissionais, né, que nos aplicam a situações que nós não gostaríamos de estar envolvidas nela. Eu fico pensando em Agar levantando todos os dias o sol nascendo e ela dizendo assim, meu Deus, mais um dia eu vou ter que enfrentar de novo essa situação. Meu Deus, mais um dia eu vou estar envolvida nessa situação. Deus, mais um dia, Senhor, eu vou ter que passar tudo de novo. O que eu passei ontem, o que eu passei de ontem, o que eu passei a semana passada. Outra vez, Deus, outra vez. Mas chegou uma hora que ela não aguentou. E o que acontece com a gente? Chega uma hora, a gente é gente. Todos aqui são gente, né? Ninguém aqui é robô, ninguém tem chip, né? Ninguém aqui é construído humanamente com máquinas. Nós somos seres humanos que cansamos, que chega uma hora que estoura a boca do balão. É assim? De vez em quando você fala assim, dá vontade de dar um chute no balde. É isso? Dá vontade de dar um chute no balde. É um ditado do mundo, mas é a verdade. É verdade. Existem tantas situações que nós estamos envolvidas que nos constrange, que nos desagrada, que dá vontade de você não aparecer mais, de você não ir mais, de você não voltar mais. E sabe o que ela fez, meu amado? Ela chegou um dia de manhã, ela aguentou. Quando aguentou, chegou na hora do almoço, na hora da tarde, ela disse, chega! Não aguento mais.
Ô, sua trouxa! Está me ouvindo? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Não, falar não. Espera um pouquinho que eu já falo. Arrumou uma trouxa e pé no deserto. Vou embora. Sabe aquela hora que você não quer ver mais ninguém, não quer ouvir mais ninguém, que estourou a boca do balão, que foi o seu limite, que já deu o que tinha que dar, né? Cansou. Aí você volta a tomar novamente uma decisão sua. Pegou a trilha do deserto. Eu quero lembrar você que deserto é um dos piores lugares que existe na Terra. Deserto não tem orientação, deserto não tem direção, deserto não tem água, deserto tem um sol escaldante durante o dia e à noite um frio terrível, com ventos fortes. Deserto é o pior lugar onde uma pessoa pode ir. E este é o lugar que muitas pessoas têm ido quando precipitadamente não aguentam mais e tomam decisões precipitadas. E tomam atitudes que não deveriam tomar. Cansou, chegou, deu, não quero mais, já deu o que tinha que dar, vou acabar com tudo, essa semana mesmo que eu resolvo, já fiz a minha parte, o que eu tinha que fazer eu já fiz, estou indo embora. Vou voltar a falar para você, ela não tinha muita escolha não, o lugar que ela foi era o deserto, e o deserto é o pior lugar que alguém pode ir. Solidão, tristeza, medo, incerteza, insegurança. Nada, nada. E ela foi caminhando, foi caminhando. Eu fiquei imaginando a Agar hoje meio que eu. Ela não estava de carro, mas eu dirijo meu carro assim. É, Deus. Se o Senhor me amasse, sou tua serva. Porque eu estou passando por isso. Que difícil, Senhor, enfrentar essas coisas. Justo com a gente. Por que nós? Por que, Senhor? Por que a minha casa? Viemos vindo de casa agora, eu e Zé Carlos falando no carro a respeito da glória de uma família que nós presenciamos, todo o processo delas esses anos aqui na igreja, e de repente eu falei assim, mas olha gente, bem, olha que luta que a gente está passando, né? Servi a Deus tantos anos da minha vida, e olha a luta. Eu fiquei pensando na Agar falando igual a gente, sabe aquele negócio que você fica o dia inteiro assim, fazendo aquelas conjecturas com Deus, você está lá quietinho no teu canto, mas está lá, ela andando lá no deserto com a trouxinha dela assim... É mais ou menos assim, né? Tem dia que eu choro tão alto, tão alto, tão alto dentro da minha casa, que eu tenho medo dos vizinhos ouvir. Tem dia que eu me tranco no banheiro para chorar, porque a voz do meu choro é tão alta, tão dolorida, tão dolorosa, que eu falo, Deus, eu queria que só o Senhor ouvisse, mas tem hora que a dor é tão forte que ela extravasa, assim. E quando o choro sai alto, assim, sabe? Eu tenho medo das pessoas ouvirem e dizer, nossa, ela está ficando louca. Não estou ficando doida, não. É que chega uma hora que você tem que colocar para fora aquela dor que está dilacerando, né? Seu coração. E eu fiquei pensando em Agar andando ali pelo deserto, porque deu, chegou, acabou, não dá mais, não aguenta, não suporta, estourou a boca do balão, já foi o que tinha que ser, já deu o que tinha que dar, acabou, chega, eu não passo mais por isso foi demais para mim, eu já me sujeitei muito, que é assim que a gente fala, né? E ela achou uma fonte, e ela sentou ali naquela fonte, ela ficou ali, meu amado, pensando, né? O que fazer, como fazer, para onde ir. São aqueles momentos que a gente fica assim, de reflexão, tentando achar alguma solução para a nossa vida. E sabe, ela achou que toda a sua história ia acabar ali. Ela achou que sua vida não tinha sentido para continuar. Talvez você esteja sentado aqui hoje, ou esses dias, ou semana passada, ou pode ser que aconteça, que chega um momento na sua vida que você pensa assim, para que eu vivo? Tem sentido continuar? Tem sentido ir em frente? Tem sentido esse casamento continuar? Tem sentido essa empresa continuar? Tem sentido a minha profissão continuar? Tem sentido para mim? Ou vai acabar tudo aqui, nesse momento de constrangimento, de desagrado, de desconforto, de não saber o que fazer? Vai acabar tudo aqui. E ela estava sentada ali, perto de uma fonte, e ainda glória a Deus que dessa vez ela achou uma fonte. E ela estava sentada ali, sem nenhuma esperança. E de repente, o anjo do Senhor encontrou ela ali, naquele lugar. Deixa eu te dizer o seguinte, quando a Bíblia fala assim que o anjo do Senhor, ela usa essa referência, significa que o próprio Cristo,
O Deus Salvador, Redentor, é Ele que estava ali presente. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa onde você esteja, não importa quais sejam as suas condições, o teu Deus te encontra essa noite. Amém? Pode aplaudir o Senhor, meu amado, porque Deus está aqui e Ele está sentado ao seu lado, ouvindo todas as suas perguntas, ouvindo todos os seus questionamentos, sabendo que você não aguenta mais, sabendo que você já foi onde tinha que ir, que o limite já deu, que já estourou a boca do balão, que você está pensando em fazer alguma coisa. E o anjo do Senhor chegou ali perto e falou assim, deixa eu te falar, vou falar para você agora, que Deus vai perguntar para você agora aqui, tá? Agar, Agar, Mercedes, Mercedes, Dona Nadir, Dona Nadir, o que é que você está fazendo aqui? Quem foi que mandou você sair de lá? Quem foi que falou que você podia tomar uma decisão do seu jeito, da sua maneira, da sua forma? Agar, Agar, o que é que você está fazendo aí? De onde vens e para onde tu pensa que vai? Eu fiquei pensando lá em casa, que vergonha. Se fosse eu ia procurar um banco para entrar debaixo, ficar escondido de Deus. Deus falou, o que é? O que está acontecendo aqui? O que você pensa que é? Você achou que você ia tomar uma decisão e que eu ia concordar com tudo, que está tudo certo? Você está achando assim que você pode mover na minha promessa? Você está achando aí que você pode fazer as coisas acontecer do seu jeito, independente do que eu determinei na sua vida, do que eu projetei para você? Eu estou te perguntando, o que é que você está fazendo neste lugar? Por que você não está lá onde você deveria estar? Ou seja, por que você quer acabar com o seu casamento? Por que você quer desistir do seu sonho? Por que você quer acabar com os seus planos? Por que você quer acabar com tudo que você começou? Por que é que você está querendo sair deste lugar? O que você está fazendo aí? De onde você vem? Para onde você está pensando que você vai? Ai, que vergonha. Que vergonha. Deus falou logo para ela, muito importante, eu tenho muito pouco tempo aqui para trazer a revelação. Mas Deus falou algo muito importante para ela. Que Deus fala com você essa noite. Que Deus fala com a sua família. Fala com você individualmente. Que Deus fala sobre os planos, sobre as promessas que Ele tem preparado para a nossa vida. Alguns pregadores nos envergonham, às vezes, como pastores e pregadores, porque a gente precisa pregar a palavra na integridade dela, na fidelidade e no respeito. Alguns pregadores fazem conjecturas entre Sara e Agar, como Sara escolhida, Agar não. Meu amado, Deus não faz acepção de pessoas. A grandiosidade de Deus é para todos, é para todos. Tá? Eu já vi gente desprezar Agar, exaltar Sara, irmãos, para com isso. Deus tem promessas que vão cumprir na vida de todos. Amém? Não existe maior nem menor no reino de Deus. Jesus estava lá, Jesus, põe meus filhos do teu lado. Né? Jesus falou assim, vou parar com isso. Que no meu reino não tem maior nem menor, nem primeiro, porque os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Tá certo? Só para dar uma paradinha aqui. E ela estava lá, ela escutou a voz de Deus perguntando, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ou seja, deixa eu dizer uma coisa. Eu não mandei você sair de lá. Eu não mandei você tomar nenhuma decisão. Eu não mandei você agir sem primeiro, antes ouvir minha voz. Eu não falei para você que era para você fazer as coisas da sua forma, do seu jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvi a sua aflição. Está ouvindo? Posso repetir para você? Deus falou com Agar, está falando com você hoje. Eu escutei a sua angústia. Eu escutei toda a aflição do seu coração. Eu tenho ouvido e visto tudo que você tem passado debaixo daquele teto. Eu tenho presenciado toda a humilhação, toda a rejeição, todo o mal que tem feito contra ti. E eu estou dizendo para você, levanta deste lugar, porque eu sou o teu Deus. Volta para lá, porque eu ainda não completei a minha obra na sua vida. Não guarde ressentimento no teu coração. Levanta, vai lá e se readmite lá com
a sua serva, lá com a sua patroa, fala com ela de novo, porque eu não trabalho em corações de pessoas ressentidas, magoadas, machucadas, feridas e cheias de rancor. Levanta desse lugar aqui, sai dessa ponte, volta para lá, porque o lugar que eu te quero é onde eu te coloquei. E eu aplaudi a Jesus se eu fosse você. Não despreze o que Deus tem te dado. Por mais difícil que seja encarar, suportar, viver. Se você olhar, você diria assim, mas coitadinha. Igual eu, todo mundo para mim é coitadinho. Eu fico querendo resolver o problema das pessoas como se eu fosse Deus. Porque eu fico morrendo de dó. Ai, coitadinho. Deus é pai. Ele poderia olhar para ela e falar assim, ai, tadinha, mas Sara está judiando dela, hein? Sara está judiando. Irmãos, existe tempo para todas as coisas. Por mais que você queira sair de uma situação, por mais que você não queira viver mais aquela situação, por mais que a situação não seja do agrado do seu coração, tenha certeza que Deus vai completar a obra que Ele começou. Naquele bate-papo com Deus ali, eu preciso correr porque meu tempo foi embora. Naquele bate-papo com Deus, Deus falou assim para ela, Agar, deixa eu dizer uma coisa. Você vai ficar naquele lugar ainda. Você ainda vai passar por um tempo de desagrado. Você ainda vai passar por um tempo de chateação. Ainda vão ter alguns anos que as coisas não vão estar da forma que você gostaria de estar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho uma obra grandiosa para fazer na sua vida. Eu aplaudi Jesus de novo, meu amado. Talvez não seja do jeito que você quer, como você quer, da forma que você quer, mas o que Deus tem prometido é muito grande. Sabe esse filho que está no seu ventre, Agar? Ele vai gerar, você vai gerar, e vocês serão uma grande nação. Eu multiplicarei as bênçãos na sua vida. Talvez o momento que você está vivendo não seja do jeito que você quer, mas essa hora é sua lugar em que Deus faz a promessa. É claro. Eu mesmo. Vou falar um negócio aqui que eu acredito que um monte de gente já falou. Vou mudar de cidade. Vou embora dessa cidade. Eu já falei isso um monte de vezes. Já pensei até em ir embora para os Estados Unidos, para a Europa. Vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, vou mudar de casa, vou mudar de bairro. Vou mudar, irmão. Não resolve. Não resolve. Precisa ser resolvido da forma de Deus. O que você está fazendo aí? De onde você vem? Para onde você pensa que você vai? Naquele momento, essa mulher teve um encontro maravilhoso. Fecha seus olhos só um pouquinho. Ela teve um encontro tão grandioso com Deus, que hoje o Espírito Santo falou comigo lá em casa, que enquanto ela ouvia a voz de Deus ali, consertando o que precisava ser consertado, talvez hoje você está com o seu coração aqui tão desagradado, porque não é assim que você gostaria que fosse, não é assim que você gostaria que estivesse. Talvez sua família não esteja da forma que você gostaria que sua família estivesse. Talvez esteja faltando alguma coisa e isso está te entristecendo, porque Agar, ela estava carregando nela rejeição, tristeza, solidão, abandono. Então tem tantas situações aqui envolvidas esta noite que nem dá para falar. Mas enquanto Deus falava com ela ali, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? A voz de Deus, colocando as coisas no lugar que deveria estar. A voz de Deus trazendo o poder de uma promessa de multiplicação, uma promessa de uma obra grandiosa. Suavemente curou o coração daquela mulher. Hoje o Espírito Santo de Deus falava comigo em casa que muitos corações aqui precisam ser curados pela voz de Deus. Uma voz que diz para você, vamos fazer as coisas da forma que deve ser feita. Vamos consertar o que precisa ser consertado. Voltar para trás, meu amado, ali. Era humilhação demais. Não abre teu olho não, porque eu estou orando. Eu estou ministrando o seu coração. Voltar para trás e chegar lá e falar para a senhora dela, olha, eu estou aqui de novo. Sabe o que significa isso? É o maior poder do cristianismo, é o poder da humilhação, é de se humilhar, é de se sujeitar, é de se resignar. Cristianismo é resignação, é entender que tem coisas que Deus faz que você não pode compreender com a sua mente, mas que o seu Espírito diz para você, aguarda, espera, porque tem uma promessa e Ele vai cumprir. Voltar para trás era humilhante como ser humano, mas era poderoso para Deus, ao ponto de curar. Talvez hoje o que Deus mais queira aqui seja curar no seu poder. E não é curar
física, não é cura de enfermidade, é cura de situações. De marido com mulher, de mulher com marido, de pais com filhos, filhos com os pais, de irmãos. Eu não sei, eu não posso classificar aqui. Talvez abaixar a cabeça e fazer um caminho de volta. E se sujeitar a esperar as promessas de Deus. Seja tudo isso que Deus espera de você essa noite. O tempo passa. O tempo passa, o tempo passa. E a gente fica contando o tempo e você fica falando, Deus está demorando, Deus está demorando, Deus, quando as coisas vão acontecer? Deus, você não está fazendo, tu não faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso tempo é o Cronos e o tempo de Deus é o Kairos, é a eternidade. E da eternidade ele rege os céus e a terra. E o que para nós é 1000 anos, para Deus é um piscar de olhos, é um segundo, é um minuto. Talvez você não conseguiu compreender ainda o porquê que Deus quer que você fique dessa forma, neste lugar, do jeito que está. Mas Deus tem que cumprir a promessa dele, para que as promessas se cumpram. Precisa que Deus realize também as coisas que precisam ser realizadas. Ela voltou, depois Sara engravidou, porque Deus fez o milagre que eles tentaram antecipar. Sara gerou um filho, colocou o nome de Isaac. Ismael, que era o filho de Agar, cresceram junto. E quando Isaac tinha 8 anos, Ismael tinha 15, houve novamente constrangimento. E novamente, aquela mulher chamada Sara agora, e aquele homem chamado Abraão, tomaram uma decisão e mandaram Agar embora, rejeitaram novamente. Rejeição é um sentimento terrível. Porque rejeição vai no profundo do seu ser. É como se ninguém se importasse com você. É como se ninguém te valorizasse. É como se você fosse nada. Se nada que você faz importa. Rejeição é o pior sentimento que você pode ter dentro de você. E novamente rejeitaram. E dessa vez colocaram um pedaço de pão e um pouco de água e mandaram ela e seu filho embora. Dessa vez ela não foi porque ela queria ir. Ela foi porque quando Deus começa a fazer a obra, nem sempre as coisas estão de forma tão maravilhosa como você gostaria de ver e saber. Deus começou a fazer a obra. De vez em quando Deus tira coisas do lugar. De vez em quando Deus faz vento soprar. De vez em quando Deus desorienta todas as coisas da forma que estavam. Porque às vezes, irmãos, as coisas parecem que estão tudo bonitinho, tudo certinho, mas por baixo está tudo errado. Então Deus tem que levantar a poeira, sacudir o tapete, soprar o vento, para as coisas acontecerem da forma que precisa acontecer. Vai embora. Quando chegar a hora de você ser mandado embora, eu estou usando essa referência, mas pode ser muitas coisas que Deus pode estar falando aqui. Quando chegar a hora de Deus agir, é porque as coisas grandes também vão acontecer. Saiu para o deserto novamente, mais uma vez enfrentando o maior inimigo, que era o deserto. E o deserto vai acompanhado de muitos inimigos, como tristeza, solidão, medo, insegurança, fraqueza, desespero, pânico, angústia. Mais uma vez enfrentando o seu maior inimigo, chamado deserto, até que a água acabou, não tinha fonte para encontrar. O seu filho estava padecendo, estava morrendo. O seu filho estava indo embora, o seu sonho estava indo embora, a promessa novamente parece que fugindo da realidade, a promessa mais uma vez sem foco, sem visão, e de repente ela ouve a voz de Deus novamente, bradando bem alto dos céus. Sabe o que você precisa? Sabe o que Deus está querendo dizer aqui hoje? Que tudo que você precisa é ouvir a voz de Deus, que vai confirmar a promessa que Ele tem na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Sabe-se quanto tempo ela ficou no deserto? Sabe-se quanto tempo para a água acabar, o pão acabar e chegar ao ponto do seu filho ficar moribundo? Ela colocou ele debaixo de um arbusto, se afastou, virou as costas, porque ela achou que o sonho dela ia morrer. E Deus mandou dizer para você hoje: não desiste do seu sonho, porque nenhum sonho de Deus jamais vai morrer. Qual é o sonho que Deus sonhou para você? Eu vou deixar, fecha teus olhos. O sonho de Deus para você é o melhor casamento, é a melhor família, é a família mais abençoada. O sonho de Deus para você é aquela empresa produtiva, honrada, reconhecida. O sonho de Deus para você não é as portas fechadas, mas são outras portas abertas. O sonho de Deus para você
é que você viva o melhor que Ele tem preparado para a sua vida. Na multiplicação de todas e tantas bênçãos que Ele tem. Ali no deserto, seu filho padecendo, seu sonho morrendo, eu pensei em Agar mais uma vez dizendo, outra vez, Senhor. Só que agora eu não estou aqui porque fui eu que fiz. Se é o Senhor que está trabalhando, está nas tuas mãos. O Senhor bradou dos céus e disse, Agar, mais uma vez eu estou aqui. Está ouvindo a voz de Deus? Mais uma vez eu quero dizer que eu ouvi o clamor do seu filho. Mais uma vez eu quero dizer para você que o Deus que esteve com você naquela fonte, que você me chamou e disse, o Deus que me vê está aqui. Eu sou o Deus que te vê e eu estou aqui novamente com você. E eu quero dizer uma coisa para você, não acabou, não é o fim de nada, mas é o começo da grande promessa que eu liberei sobre a sua vida. Pode aplaudir o Senhor, meu amado, porque quando parecer que tudo acabou, é o início do melhor que Deus tem para você. É o centro da vontade de Deus. Esquisito as coisas de Deus. Primeiro, volta. Depois, sai. E quando sai, quando é a mão de Deus agindo, é o tempo da promessa cumprir. Quando ela estava na fonte lá, que o anjo do Senhor estava lá, ela disse, este lugar aqui vai ser chamado de Lar Roi, ou seja, este é o lugar em que Deus, o Deus que vive, Ele me vê. Ô glória! Este é o lugar em que o Deus que vive, Ele me vê. Naquele momento ali, ela não conseguia ver nada. Eu vou concluir minha pregação, porque eu já passei 5 minutos. Ela só via deserto, o sonho morrendo, tudo acabando. Parecia que não existia futuro, que não existia amanhã. E o Senhor disse assim, eu vou abrir teus olhos. Eu vou abrir teus olhos. Eu vou mostrar para você exatamente o que você está precisando nesse momento. E de agora em diante, quero dizer uma coisa para você. Esse teu filho aí, esse teu sonho vai ser forte. Esse teu sonho aí vai ser poderoso. Esse teu sonho aí vai ser conhecido em todas as nações. Esse teu sonho aí, todas as nações reconhecerão. Estou tudo arrepiada aqui, meu amado. Isso tudo que eu falei para você vai começar a se cumprir. Oh, glória! Aleluia! Agar olhou assim, ouviu a voz de Deus bradando do céu. Dessa vez o anjo do Senhor estava lá. Ele só bradou do céu. Ele gritou bem alto do céu e disse, Agar, teu filho não vai morrer não. Agar, não é o fim de nada não. O que está faltando aí? Está faltando uma aguinha, Senhor. Está faltando uma fonte. Eu vou abrir teus olhos. O Senhor abriu os olhos de Agar. Quando ela olhou, uma fonte jorrando na sua frente. Aplaudir a Jesus, sabe por quê? Hoje, o Deus que te vê, que vive e te vê, Ele abre os teus olhos para que você enxergue e consiga ver que o que Deus tem preparado para você é grandioso, é grandioso. Diz o Senhor que a partir daquele dia, aquela mulher caminhou com seu filho e ele se tornou em uma grande nação. Sabe o que eu vim pregar assim hoje? Eu não estou copiando pregação, eu não estou retornando pregação. Eu vim aqui hoje para dizer uma coisa só para você. Que tem uma promessa na sua vida. E o que Deus prometeu é grande, é muito grande. E Ele vai realizar na sua vida. Feche teus olhos. Ele disse que abriu os olhos de Agar. Ela estava cega. Cega pela dor. Cega pelo medo. Cega pelo desespero. Cega pela incerteza. Não deixe hoje, não permita hoje que seus olhos espirituais não te deixem ver. Não permita hoje que a tristeza, o medo, o desespero te torne cego ao ponto de pensar que acabou. Porque a promessa de Deus nunca vai morrer. Ela vai se cumprir na sua vida. Pode subir, Glauco. Fique com os seus olhos fechados. Por mais que pareça que tudo está perdido, por mais que muitas vezes para nós pareça que não tem jeito,
Ele é o Deus que te ama, que te conhece, que te vê. Ela reconheceu, ela disse, o Deus que me vê, Ele estava aqui. O anjo do Senhor estava lá. Talvez você volte para casa e essa semana seja muito difícil, tenha lutas e tenha batalhas. Não se esqueça, o Deus que te vê estará com você. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Não desista do que Deus colocou na sua vida. Por mais que o inimigo use situações, porque é claro que Sarai foi usada por algo terrível, que chateou, que magoou, que incomodou, que entristeceu. Por mais que o inimigo use situações assim, não perca a visão da promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Grande. O que Deus tem é muito grande. Você está de olhos fechados? Então ore e peça para Deus que Ele abra os teus olhos agora para você ver o grande que Deus tem preparado. As coisas só são possíveis para quem crê. De nada adianta eu vir aqui pregar, trazer o mais profundo da revelação e você não crê. Eu quero crer que o que Deus tem é muito grande. Grande para você, grande para minha família, grande para esta igreja, grande para todos os irmãos, grande para todos aqueles que amam a Deus, grande para esta nação. Creia, somente creia. Aleluia. Eu não posso mais crer por você. Nesse momento eu posso só somar minha fé com a sua. O exercício da fé é o seu. Nós juntos podemos hoje mover a mão de Deus nesse lugar. Posso te ouvir, e o meu amor já não muda o teu silêncio. Aleluia. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia Sim, Deus. tão escuro quanto a noite. Essa era a situação daquela mulher. Então lembro que não podes me esquecer. Por quê? Se o meu nome está gravado em tuas mãos, É o que Deus tem dito. mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Pede para Ele agora. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais. Aleluia. E saberão que ainda és o mesmo Deus. É o Deus que te vê. É o anjo do Senhor que assenta ao lado da fonte, dos tristes, dos decepcionados, dos amargurados, dos chateados, dos que querem desistir de tudo. É o Deus que te vê. Oh, aleluia. Ouve hoje, Deus. Oh, maravilhoso Deus. Decepções, tristezas, mas o teu Deus te vê. Oh, aleluia. Sabe por quê? Está gravado. Ele não esquece. Ele não desampara. Ele está com você naquele lugar. Ele não deixou você sozinho. Ele brada a sua vitória hoje. Lembra, Senhor, fica de pé. Lembra, Senhor,
Você conhece? Cante. Sentes por mim, nem os teus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, que saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória em Israel. Ele não muda, ele nunca mudou. Aleluia. Ouviu isso? Então lembra, Senhor. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. É o Deus que vê, que vive e que responde. É o Deus que senta ao seu lado nos momentos mais difíceis, que te encontra quando o sonho está se indo embora, quando tudo parece perdido, mas que Ele vem, brada dos céus e confirma a promessa na sua vida. Você está de olhos fechados? Fique de olhos fechados para não constranger ninguém. Agora me diga, quantos aqui querem viver a promessa de Deus? Aleluia. Quantos querem ver suas vidas, suas famílias alcançadas com as promessas de Deus? Comece a glorificar Deus pela sua vitória. Comece a agradecer a Ele por tudo que Ele já falou, tudo que Ele tem confirmado na sua vida. E entenda, existe tempo para todas as coisas. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele conhece você, Ele sabe quem você é, Ele sabe das suas dificuldades. E amanhã, quando você chegar naquele lugar, quando você tiver que enfrentar aquela situação, Ele estará lá, confirmando que o que Ele tem para fazer na sua vida é muito grande, é muito grande, é muito grande. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus aí, meu amado? Ele é Eloi, Ele é o Deus que vê. Aleluia. Leva-nos em paz, nos livra do mal. Entre em nossas casas hoje com o seu poder. Que cada um que sair deste lugar hoje leve a grandeza do poder do seu Espírito, uma unção poderosa que destrói o jugo e que estabelece o teu reino. Leve a sua igreja em paz. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Dê um abraço ao seu irmão e diga, você serve ao Deus que vê.